Nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode aí fazer um loop de dados que estejam em uma tabela dentro do mesmo banco que esteja seu site WordPress. Então tem muita gente que eu vejo perguntando sobre isso nos fóruns. Como é que eu faço para trazer dados de uma determinada tabela? Enfim, tá? Então eu vou te mostrar como fazer isso, como trabalhar com banco de dados MySQL, como trabalhar com outras tabelas, talvez que sejam do seu próprio WordPress ou não, como que você consegue obter esses dados registrados lá nesse banco de dados, tá? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que a gente vai fazer isso. Então aqui eu tô com um PHP MyAdmin aberto, tá? Geralmente as hospedagens vêm com um gerenciador chamado cPanel, e dentro do cPanel e às vezes até outros painéis aí, o sistema gerenciador de bancos de dados é o PHP MyAdmin. Então você vai abrir o seu banco de dados aí e vai estar aqui as tabelas, nesse caso são as tabelas do WordPress. Então imagina que eu queira, por exemplo, criar uma outra tabela que não seja nem do WordPress, de algum plugin, enfim, eu quero criar uma tabela, ou eu tenho, no caso, por exemplo, eu tive uma demanda em que um cliente mandou uma planilha no Excel e queria transformar aquilo ali em uma tabela de bancos de dados para ele fazer consultas, tá? Então a gente fez isso direto no banco de dados do site para poder depois fazer essa interação com essa tabela dentro do próprio WordPress, tá? Então no caso aqui, o que eu vou fazer? Em nível de teste, a gente vai criar uma nova tabela aqui, por exemplo, produtos, tá? E eu vou ter aqui, por exemplo, a gente vai ter um identificador desse produto, a gente tem o nome do produto, a descrição e o preço do produto, por exemplo, 4 campos. Então aqui, ó, vou deixar aqui número de colunas 4 e vou clicar aqui para executar. Aí ele vem aqui para essa tela de criação dos campos. Então eu vou chamar aqui o ID de ID, vai ter o nome do produto, vai ter a descrição do produto, e não vou nem usar foto nem nada disso, tá? Só para nível de teste mesmo. E o preço do produto, que é importante, tá? Então o nome do produto eu vou usar Varchar 255, a descrição eu vou usar text, aqui eu vou usar 11, pode ser até menos, mas pode deixar 11 aí. E o preço eu poderia usar um float, tá? Que no caso a gente poderia usar aqui com 10 casas e 2 decimais, tá? Aqui no caso esse ID eu vou colocar aqui como auto-incrementado, e ele vai se tornar também a minha chave primária. Eu vou clicar aqui para executar, e agora eu vou clicar aqui em salvar. Então agora a gente já tem uma tabela de produtos. E eu posso vir aqui, por exemplo, em inserir, e eu vou digitar aqui, por exemplo, o produto 1 vai ser um Samsung S10, por exemplo, tá? Aqui vai a descrição do Samsung. E o preço dele, vamos dizer que eu coloque aqui R$3.500, tá? Aqui vou desmarcar o ignorar e já vou botar aqui o 2. Lembrando que esse campo aqui ele é auto-incrementado, tá? Então eu poderia não colocar nada aqui. O nome do produto vai ser iPhone XS. Aí eu vou botar. Aqui vai a descrição do iPhone. E o preço dele, vou colocar aqui 6.500. Vou clicar aqui para executar, e agora eu posso vir aqui em visualizar, e eu tenho meus 2 produtos aqui. Então a gente já fez esse cadastro de 2 produtos, e agora eu quero pegar as informações desses produtos aqui. Como que eu faço isso? Eu vou usar uma funçãozinha nativa do WordPress, vou usar o arquivo functions, tá?
como que eu vou mostrar isso numa página, tá? Então eu vou vir aqui em novo, página, e vou adicionar aqui o título, meus produtos, e aqui eu vou mostrar a listagem daqueles produtos. Só que para mostrar aquilo aqui, existem várias formas de fazer. Eu poderia criar, por exemplo, um arquivo de template PHP para poder selecionar aqui nos atributos da página. Então vem aqui em atributos, aí tem modelo aqui. Eu poderia criar um template aqui chamado, por exemplo, meus produtos. Mas para facilitar, digamos que eu queira mostrar esses meus produtos em vários lugares, por exemplo, aqui dentro da página, queria mostrar nos widgets, então eu posso criar um shortcode, por exemplo, tá? Então eu venho aqui e posso digitar aqui, ó, shortcode API WP. Aí vai vir esse primeiro link aqui do Codex. E aqui, ó, ele tem um início rápido, um exemplo rápido de um shortcode. Então eu vou copiar essa funçãozinha aqui e vou adicionar isso lá no meu functions do tema, tá? Eu estou usando um tema filho, você poderia fazer isso através de um plugin específico também, que você pode criar. Eu já ensinei a criar plugins em outros vídeos, tá? Mas a gente vai vir aqui, ó, e vai criar essa função aqui, e eu vou chamar ela de meus underline produtos. E aqui, ó, é importante eu colocar o nome da minha função aqui. E aqui é o shortcode que eu quero usar. Então eu posso botar aqui, por exemplo, produtos. Então vai ficar entre colchetes produtos. E aqui, ó, aqui dentro dessa função, eu vou fazer a minha consulta ao banco de dados do WordPress aqui no caso, mas é uma tabela que nem foi criada dentro do WordPress, foi criada manualmente, tá? Então como é que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar uma variável global aqui que faz a conexão com o banco de dados do WordPress. Então global, tá? E aqui a minha variável, então eu vou pegar a variável global WPDB, que escreve, tá bom? E assim eu já tenho meus dados de conexão com o banco de dados. E agora o que eu vou fazer? Eu preciso fazer um select no banco de dados. Eu vou copiar aqui um trechinho de código para adiantar, mas eu vou te explicando, tá? Então aqui eu tenho aqui o resultado. Aqui vai ser uma variável no caso, e eu vou usar aqui, ó, o WPDB, que é aquela minha variável. Eu vou usar essa função aqui, getResults, tá? E aí eu vou dar um comando SQL aqui, no caso, um select from, e aqui vai ser produtos. Não é esse o tamanho da minha, não é esse o nome da minha tabela. Então a gente já deu aqui o nosso comando, e agora eu preciso fazer a recuperação dessas informações, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aqui um for each. Como que eu preciso fazer? Eu preciso pegar aqui primeiro o meu resultado e aqui eu vou botar, pode ser PRD, por exemplo, tá bom? E agora eu vou vir aqui, ó, e vou dar aqui, por exemplo, um echo. Na verdade a gente pode botar assim, ó, que é o HTML resultado, tá? E a gente vai trazer aqui, por exemplo, o nome. Então vou botar PRD nome, que é o nome do produto. Vou concatenar aqui e vou botar aqui, por exemplo, o preço, PRD preço, e eu vou colocar aqui um BR para ele pular a linha. Então basicamente é isso. E aqui no meu return eu vou usar aqui o HTML, tá bom? Basicamente é isso. A gente está fazendo a consulta aqui,
Aqui eu estou usando o for each, então eu pego o meu array e transformo ele no PRD para eu poder trazer os campos. Então eu trago os campos aqui, dou um BR e depois eu retorno esse HTML, tá? E a gente adicionou aqui, usou a função add shortcode do próprio WordPress para criar esse shortcode produtos, tá bom? Vou clicar aqui para atualizar. E agora eu vou lá na minha página, vou adicionar um bloco aqui. Vamos atualizar. Clicar aqui ou aqui para ver a página. E eu tenho aqui, ó, o meu iPhone XS. E aí, nesse caso aqui, na verdade, ele só trouxe um produto porque a gente, na verdade, não fez aqui, eu deveria ter feito assim, né? Aqui ele recebe vazio e aqui ele concatena, na verdade, para ele poder trazer vários, tá? Ou então poderia ter usado um eco também. Vou vir aqui para atualizar. Então é assim que funciona, tá? Se eu vier aqui adicionar um novo, fazer uma nova inserção aqui, por exemplo, e digitar aqui 3 Moto G, por exemplo, tá? Eu boto aqui descrição do Moto G e aqui eu vou botar o preço de 1.250 e 30, tá? O quebradinho. Vou clicar aqui para executar. E agora, se eu clicar aqui para visualizar, eu tenho 3 celulares. Agora eu vou vir aqui e vou atualizar. E a gente vai ter os 3 celulares. Se você quiser trabalhar com tabelas do HTML, também tudo bem. Você pode vir aqui, ó, antes do loop e abrir a tabela aqui. Por exemplo, table. Vou fechar essa tabela, lembrando que aqui sempre vai concatenar. Vou fechar a tabela, beleza? O que a gente vai adicionar mais aqui? Deixa eu copiar isso aqui. Eu vou adicionar um TR e aqui eu vou fechar o meu TR, tá? Aqui dentro eu vou botar, vamos botar aqui TD, fecha TD. Lembrando, tudo isso aqui tem que ser concatenado. Vou trazer o nome e vou trazer o preço. Então aqui, nesse primeiro, eu vou digitar o nome. E nesse aqui vai ser o preço. Vou copiar essa linha aqui. Vou colar aqui para dentro. Aqui no caso, o nome vai entrar aqui, ó. Então vou colocar o nome aqui. E no lugar do preço vai o preço aqui. E aqui a gente pode comentar ou apagar, enfim. Atualizar aqui. E agora a gente tem aqui nome e preço. Então tem os nomes e os preços. Então é isso. Nesse vídeo eu te mostrei como fazer consultas num banco de dados. Aí no caso a gente está usando o mesmo banco de dados, por isso a gente usou aquela variável global para trazer a conexão com o banco de dados. E a gente fez uma consulta em uma tabela qualquer que a gente criou e fez inserções manuais lá, tá? Em outros vídeos eu vou te mostrar como fazer inserções naquela tabela automaticamente usando o WordPress através de um formulário, por exemplo, tá bom? E aí você pode fazer todo um sistema de gestão de várias tabelas do banco de dados, enfim, tá? Só perceba que é bem simples de fazer isso e além disso a gente usou um shortcode, porque aí depois eu posso pegar aquele shortcode, por exemplo, e usar num widget, por exemplo. Então veja aqui, eu vou pegar aquele shortcode, vou vir aqui, por exemplo, em widgets e vou adicionar ali, por exemplo, vou vir aqui em... Pode ser texto ou HTML, tanto faz, por exemplo, de texto. Vou vir aqui em texto e vou botar aqui, ó, produtos. Vou salvar. Na verdade, vou botar aqui, ó, meus produtos. Vou salvar.
E agora, quando eu estiver vendo aqui, ele vai mostrar aqui meus produtos. Então é bem simples de fazer, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei simplificar ao máximo, é claro que tem algumas coisinhas de PHP ali, se você não domina o PHP, não precisa ficar tão preocupado, tá? Basta seguir ali o passo a passo e tentando entender o que está acontecendo ali, mas eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Se você curtiu esse vídeo, clica aí no joinha. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.